Convidado. O convidado de João Matos é Reddy Wilson Lima. O nosso convidado de hoje é o sociólogo cabo-verdiano Reddy Wilson Lima, ligado ao Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais em Cabo Verde e também como pesquisador, doutorando a um centro de investigação em Portugal. Boa tarde. Boa tarde. Para começar, temos um tema da atualidade em Cabo Verde, violência. José Luís Neves, filho do primeiro-ministro de Cabo Verde, que foi baleado há 2 dias, está a recuperar, já fala. Como sociólogo e como investigador da questão da violência, uma primeira reação a esta tentativa de assassínio? Esta situação da tentativa de assassinato só tem a importância que tem por ser quem é. Essas questões de tentativas de assassinatos acontecem há já algum tempo, não é? Inclusive, 2 dias antes dessa tentativa, houve uma outra tentativa de assassinato de um indivíduo qualquer na praia e pronto, não se falou no assunto. Mas é uma questão, por ser a pessoa que é, e por também ser a segunda vez que há uma tentativa de assassinato a alguma instituição, digamos assim, ao Estado, neste caso estamos a falar do filho do Primeiro-Ministro, tem a importância também que tem e obviamente tem também uma leitura que se pode fazer sobre o assunto. Que leitura é essa que faz? Há alguns meses, 3 ou 4 meses, numa conferência que eu fiz em Portugal, disse, depois que foi um pouco mal interpretado, mas disse que o narcotráfico tinha, obviamente, declarado guerra ao Estado cabo-verdiano. Isto depois do assassinato da mãe da inspetora da PJ, não é? E não só por isso, mas também por algumas coisas que vêm acontecendo em Cabo Verde, não é? Obviamente que muitas pessoas estão a falar, fala-se muita coisa em Cabo Verde, de que este atentado tem a ver com, digamos, a boa governação ou a boa política que está-se a traçar a política contra a criminalidade. Obviamente, para mim, isto é pura demagogia, não tem nada a ver com isso. Porque é assim, quando nós falamos em Cabo Verde da questão da criminalidade, não da pequena criminalidade, mas do que se diz a grande criminalidade, a questão do narcotráfico internacional, é preciso começar a pensar Cabo Verde como uma sociedade onde há uma narcocultura. Aqui, concretamente, que mensagem é que se quis passar ao Primeiro-Ministro? O de essencial, o que se quer dizer é que, atenção, nós estamos aqui, também somos um poder. E que, de facto, há um poder que não é tão paralelo assim. Porque, assim, o próprio Primeiro-Ministro, em 2006, salvo erro, disse na comunicação social no dia das eleições, ele disse que o dinheiro na narcotráfico estava a ser financiado nos partidos políticos. E 2 anos depois, na altura, o Presidente da Câmara da Praia, o Felisberto Vieira, disse também num comício a mesma coisa. E isso de facto acontece. É preciso ver que isso acontece de ambos os lados, consciente ou inconscientemente. Porque, de facto, quando nós vemos a cidade da Praia, sobretudo a cidade da Praia, por não falar de outros sítios, falo daquilo que eu conheço melhor, nós vemos que o desenvolvimento está claramente acoplado ao dinheiro do narcotráfico. Mas acha que esta tentativa de assassínio de José Luís Neves tem a ver com esse submundo do narcotráfico? Eu não sei, mas o que parece, daquilo que eu conheço, os indicadores que existem, mostram que de certa forma pode ter, é uma hipótese. Porque o modus operandi, da forma como a coisa foi feita, pelo menos aquilo que a comunicação social diz, mostra que é, obviamente, ajuste de contas. Mas agora, neste caso, um ajuste de contas diferente. Não o ajuste de contas do grupo, como acontece desde o início de 2000, grupos contra grupos, fações contra fações, mas um ajuste de conta contra alguém que, de certa forma, está a ser um entrave à política. Agora, o grande problema aqui, com as pessoas que estão a tentar fazer demagogia a isso, é que é preciso ver que todo mundo sabe o que acontece em Cabo Verde. As instituições públicas sabem. São várias vezes que a própria instituição pública, de certa forma, inconscientemente, quero pensar, esteve ligada a este submundo. Não só nas campanhas eleitorais. Todo mundo fala disso. Agora, ninguém fala disso publicamente, mas por isso que eu falei da tal narcocultura. Agora, quando de repente, segundo algumas informações que eu tenho, por alguma pressão internacional, começa-se a fechar o cerco, devido sobretudo a algumas ligações, é só ver a questão da lancha voadora, algumas ligações do próprio dinheiro que vinha do Médio Oriente. Não é? Portanto, houve pressões internacionais, não só pressões europeias. Não é? Preciso ligar a isto também com o dinheiro, os prémios que vamos ganhando, o dinheiro para ajudas públicas para o desenvolvimento, tem a ver com a questão de segurança mundial. Quando há essa pressão, obviamente que alguns, isto é uma leitura que eu faço, é uma hipótese, não é? Penso que alguns desses grupos estavam ligados
ao poder público sentiram-se traídos. Mas quando diz que toda a gente sabe que o poder público político em Cabo Verde esteve ligado a esse mundo do narcotráfico, pode dar-nos 2 ou 3 exemplos? O grande exemplo é o próprio testemunho do Primeiro-Ministro de pessoas ligadas ao governo, quando dizem que há dinheiro no narcotráfico financiado por políticos. E depois não se avançou. Agora, várias vezes há fotografias de pessoas que circularam em redes sociais durante algum tempo, 2010, 2011 para aqui, antes mesmo de eu entrar nessa coisa dos Facebooks, fotografias de pessoas que várias vezes tiravam fotografias junto de pessoas que se passavam a ser por empresários e que depois vem saber que afinal está ligado ao narcotráfico quando depois as pessoas matam. Eu lembro-me de ter lido, na altura no Liberal, um artigo, aquele que eu já não lembro o nome, estava envolvido na lanchadora, sentiu-se um pouco traído da posição de alguns dirigentes em relação a ele. Nessa altura chegou-se inclusivamente a falar no nome do próprio primeiro-ministro que estaria ligado direto ou indiretamente à droga e à lancha voadora. Não digo ligado diretamente, mas que as pessoas sabiam o que acontecia, sabiam que o dinheiro que entrava muitas vezes, sobretudo o dinheiro que entra através das remessas dos imigrantes, as pessoas sabem que esse dinheiro muitas vezes esconde a proveniência do dinheiro. E a lanchadora mostrou isso, claro, isto é público, é só pegar no documento do tribunal e ver se isso. Portanto, são essas as evidências. As pessoas sabem, e é público, porque sai na comunicação social, depois ninguém desmente, inclusive sobre acusações de antigos ministros ligados a algumas situações. Estou a ler o que aparece na época eleitoral. Por exemplo, do que saiu na altura no Liberal sobre um antigo ministro que foi forçado pelas próprias instâncias internacionais de sair do governo depois, foi chamado inclusive para o caso e a Assembleia Nacional não levantou a imunidade parlamentar. De que ministro é que está a falar concretamente? Acho que é o Veiga, o apelido, não lembro o primeiro nome. O José Maria Veiga. Sim, mas estou a falar das notícias que saíram na comunicação social, pois não houve desmentidos. Portanto, há vários indícios que apontam para isso. Não só pessoas ligadas ao governo, mas também pessoas ligadas ao mundo político, Adriano. E isto também é normal. Quem conhece a literatura especializada sobre a questão do narcotráfico sabe que isso acontece. Por exemplo, há pouco tempo saiu um livro do Roberto Saviano, o jornalista italiano procurado pela máfia, está lá o nome de Cabo Verde, como um paraíso do narcotráfico. Em toda esta rede aqui e essas ligações e dependências, onde é que surge o nome do filho do primeiro-ministro? O nome dele não surge, ele aparece aqui, pronto, houve um atentado de facto à sua vida e a leitura que se podem fazer que ele seja um dano colateral. Ali que o nome dele aparece. Isso porque o primeiro-ministro estaria a pôr em prática uma política contra a alta criminalidade e contra os narcotráficos? Por um lado pode ser sim, mas por outro lado também pode ser isso depois de, durante muito tempo, digamos, conluir de certa forma com esse outro poder paralelo. Mas são hipóteses. Obviamente que ninguém sabe de nada e agora o modus operandi indica que estamos perante, obviamente, um ajuste de conta. E a justiça nisto tudo? O que é que a justiça tem feito? Não é só a justiça, é a justiça e as próprias políticas. A nível da justiça nós sabemos que em Cabo Verde as pessoas têm o sentimento que a justiça não resolve os problemas nenhum. Não é? Por isso que aparece muitas vezes, cada vez mais, aparece pessoas a querer formar grupos de vigilantes e coisas do género, porque a justiça é moroso. Depois a sensação que parece é que a justiça lida com grupos específicos de uma forma e outros de outra forma, dependendo da sua posição social e grupos partidários que estão associados. E a nível das políticas não resolve problema nenhum, porque depois a criminalidade, nós falamos desse tipo de criminalidade, mas esse tipo de criminalidade existe. Porquê? Existe porque também é legitimado por alguma violência verbal que existe. Os próprios políticos em Cabo Verde não dão exemplo nenhum. E depois isso tudo torna-se numa situação complexa e que depois não há volta a dar. Depois há outra coisa. Cabo Verde é um país pequeno e as pessoas têm medo. Na altura, quando o primeiro-ministro falou durante a campanha das eleições de 2006 de que havia partidos com ligações ao mundo do tráfico de droga, o Procurador-Geral da República foi acionado por gente ligada à oposição do MPD, por exemplo? Este caso específico não sei. Sei que houve uma pressão para que o Ministério Público de facto agisse, porque eu não estava cá, nem ainda estava a estudar esse nome,
e não lembro de facto se houve pressão do partido da oposição para que a Procurador-Geral investigasse. De qualquer maneira, nem o Parlamento, nem o Procurador-Geral da República, na altura, fizeram alguma coisa para que isso fosse nesse sentido? Ninguém fez nada, porque depois o PCV ganhou e ficou tudo na mesma. Mesmo depois da declaração de 2008 de Felisberto Vieira, a mesma declaração caiu em saco roto, ninguém investigou, porque em Cabo Verde também parece que não se investiga quando há pessoas de determinadas posições e, portanto, não se fez nada. Portanto, a justiça em Cabo Verde simplesmente não funciona. Em relação aos códigos de processo penal e código penal, há quem diga que são códigos que não penalizam suficientemente como devia ser os criminosos. Como é que está este debate sobre uma possível reforma nesse setor? Está aberta a reforma, inclusive há um link no Ministério da Justiça sobre o assunto, porque tem aberta essa reforma. Eu lembro-me de ter entrevistado uma vez o diretor da Polícia Judiciária por causa de um outro assunto e ele dizia que nós temos essa coisa da morradeza, do povo cabo-verdiano, dos bons costumes, mas de certeza que se fosse para a sociedade cabo-verdiana hoje havia pena de morte em Cabo Verde, não é? Portanto, a população pede por isso. Mas eu sinceramente não sei o que está em mente, sei que está em aberto para as pessoas darem a sua contribuição, mas penso que não é solução, não é aumentar as penas que vai resolver o problema. Em relação a este caso, a esta tentativa de assassínio de José Luís Neves, o que é que dizem os políticos e os investigadores ligados à Justiça e Polícia? Ninguém fala. Há algumas baboseiras que eu tenho lido nas redes sociais, mas ninguém falou. Não vi nenhuma posição concreta nem de políticos, só houve uma declaração do governo, vão fortalecer a luta contra a criminalidade. Na sua qualidade de investigador e de conhecedor desse mundo da violência e do narcotráfico, como é que agora as coisas vão evoluir depois desta tentativa de assassínio? Olha, assim, eu lembro-me de ter escrito algo em 2010, num livro sobre a violência em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, que tinha dito que o que poderia acontecer é que a criminalidade evoluísse para moldes mais perigosos. E é isso que está a acontecer, não é? Porque quando nós vemos a própria estrutura dos gangues, ou da violência coletiva, melhor dizendo, nós vimos que nós passamos de um tipo de gangue de bairro, não é? Que de facto é aquele que era o grande problema em Cabo Verde, gangues do bairro, os ditos thugs, não é? Nós passamos depois para uma segunda fase, uma segunda geração de gangues, que são gangues que de facto viam no narcotráfico uma forma de ganhar dinheiro e trabalhavam para esse tráfico, não é? Nós hoje penso que estamos numa situação muito perigosa, os gangues transnacionais que existem na América Latina, por exemplo, não é? Porque quando nós vemos estes dois casos específicos, depois houve uma prisão há pouco tempo de um indivíduo que levou 25 anos de prisão, já não estamos a falar de grupos de jovens que, devido à sua construção da masculinidade, andam aos tiros uns aos outros. Já não estamos a falar disso. Já estamos a falar de grupos que são de facto aquilo que na América chamam de killers, não é? E houve esse caso agora do indivíduo que levou 25 anos de prisão porque o trabalho dele era esse, selecionar determinadas pessoas e liquidar. Aqui já chegou à esfera mesmo do Estado. O próprio ex-procurador-geral da República foi assaltado, o antigo presidente da Bolsa de Valores está na prisão por causa de droga, quer dizer, aqui de facto já chegou à esfera do Estado. É isto que eu estou a dizer, nós já estamos nessa fase. Também é preciso ver a nossa pequenez, não naquela dimensão que existe no México ou numa Colômbia, mas já estamos ali. Portanto, as medidas que se possam tomar, quer a nível da justiça, quer a nível das próprias políticas contra a criminalidade, tem que mudar, porque a própria política que agora, no final de 2004, a tal política de segurança para Cabo Verde, não serve. Não serve porque nós estamos a falar de outro tipo de criminalidade. E, portanto, é preciso ter atenção a isso. O problema é que em Cabo Verde as pessoas não querem saber. As pessoas ficam no seu cantinho, não querem falar, porque têm medo de perder um emprego ou de ser colocado ali na prateleira. E depois faz muitas consultorias, muitos estudos, mas estudos fora do terreno. Eles não vão ao terreno, não vão de facto onde as coisas estão. E depois há essas políticas que existem, que aparece muito bonito. É bonito depois os ministros virem à televisão falar disto e disto e aquilo. E depois quando há este caso específico, por acaso não é o primeiro caso, depois ninguém diz nada, ninguém sabe o que fazer. Redi Wilson Lima, sociólogo cabo-verdiano, era o nosso convidado.